Aleluia. Nós vamos ler, irmãos, o Evangelho de Mateus, a palavra que o Senhor traz. Mateus, no capítulo 11. No capítulo 11 de Mateus, lemos com a ajuda de Deus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: Tocámos flauta e não dançastes. Cantámos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Até aqui. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, esta palavra traz uma diversidade enorme, muito grande mesmo, de assuntos, de temas que nós vivenciamos na graça de Deus. Ela é muito rica de detalhes, muito rica de conteúdo para a nossa vida espiritual. Mas hoje Deus traz aqui, irmãos, a respeito do que o Senhor respondeu quando foram perguntar a Ele, por ordem de João Batista, se era Ele, de fato, aquele que haveria de vir. E o Senhor disse para eles sobre os feitos que Ele tinha feito, produzido na terra, curado os enfermos, os coxos estavam andando, os leprosos limpos, ressuscitado os mortos, os surdos estavam ouvindo, e aos pobres era anunciado o Evangelho, a salvação, a vida eterna. E ele terminou essa frase dizendo: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Aqui está, irmãos, uma palavra que nos pesa até de anunciar ao povo. Mas como nos escandalizar em Cristo? Alguém perfeito como Ele foi enquanto na terra, perfeito enquanto Ele é, habitando no reino da glória de Deus, santo, eterno,
compassivo, as características dele que a Bíblia descreve de várias formas. Como nos escandalizar nele? Porque é bem claro, aquele que se não escandalizar em mim, disse o Senhor. Ou seja, nele, na vida dele e nos seus mandamentos, como vamos escandalizar? Hoje, como estamos vivendo a graça de Cristo? Como de fato estamos vivendo a nossa vida espiritual? O que buscamos na igreja? O que buscamos na palavra? Qual a nossa preocupação enquanto vida? Qual é o desespero que temos quando perdemos alguma coisa material? É desumano. A pessoa entra em pânico, entra em desespero, procura tantas coisas e soluções para recuperar, e os bens de maiores valores que são alcançados são colocados em seguradoras, porque se perder, eu tenho seguro. Quando há um acidente, qual é a pergunta primeira que é feita? Tem seguro? Porque, tem, então está tranquilo, vai recuperar. Mas o Senhor nos desperta nesta tarde. E a tua alma, tem seguro? Glória ao Senhor. E a tua vida eterna, tem seguro? E a virtude de Deus no teu coração, que você sentia, as lágrimas que corriam nos seus olhos quando uma palavra era pregada, e as linguagens que você manifestava, estão asseguradas com Cristo, de maneira tal que se o inimigo se interpor no teu caminho e querer te afrontar, você pode se machucar, mas não perde o que Deus te deu, porque está guardado no céu. Aleluia! Esta palavra nos desperta a pensar sobre isto. Hoje, a doutrina do Senhor, ela não mudou, irmãos. O Evangelho não mudou, a graça não mudou, a palavra do perdão não mudou, e tem aqueles que não perdoam. A reconciliação é mandamento, e tem aqueles que dizem, eu não vou perdoar e não vou reconciliar. A palavra do amor, ela não mudou, e tem aqueles que trazem no coração o rancor, o sentimento, e não ama o seu próximo como a si mesmo. Isso não mudou. A imagem de Cristo que deve estar em nós, quando o mundo nos vê, tem que confessar que na terra existem os seguidores de Cristo. Será que quando olham para você ou para mim, de fato confessam isto? Ou você está escandalizando até com esta palavra? Glória ao Senhor. Será que nós estamos vivenciando a graça de fato na essência dela? E a graça não é religião, não é placa de igreja. A graça é Cristo no coração do homem e da mulher que sabe que existe Deus e de alguma maneira quer encontrá-lo um dia no reino da sua glória. Mas você tem condições de ler a palavra e ouvir uma doutrina e ouvir uma pregação sem restrição alguma e dizer, Senhor, isto aqui eu preciso melhorar, isto aqui eu preciso corrigir, aqui eu preciso amar mais, aqui eu preciso perdoar, aquele eu preciso salvar e buscar. Senhor, me ajude e me limpe. Glória ao Senhor. Ou você ouve uma palavra como essa e se escandaliza e diz, Senhor, para que tudo isso? Deus quer só o coração, Deus não quer nada disso, o Senhor ama o homem como ele é. Você está escandalizando na palavra? Glória ao Senhor. Olhemos para o Senhor nesta tarde, nesta palavra. Vai anunciar aonde você passar os feitos do Senhor, mas com conteúdo e com bagagem, porque aqui o Senhor falou, tocávamos flauta e não dançastes, contávamos lamentações e não chorastes, coração duro, não tem sentimento, prega-se um milagre, não chora, prega-se dons, não crê, anuncia a vida eterna, é algo que você ainda não entendeu do que se está se falando. Aleluia! Mas se falar para você, Deus vai te dar uma porta de emprego, e vai te dar bens, e vai te enriquecer, aí você fica feliz, você fica alegre. Mas se o Senhor te falar, filho, filha, eu te espero no meu reino, mas a porta é estreita, eu tenho que tirar algumas coisinhas da sua bagagem, aí você se entristece. Glória ao Senhor. E por esta palavra o Senhor nos desperta. O que foste ver neste culto,
uma cana trilhada ou alguém bem vestido, aleluia. O que você veio ver neste culto? O que você veio buscar nesta tarde? O que você espera desta palavra na tua casa, no conforto do teu lar, ou no hospital, ou viajando? Onde você está agora? Se o Senhor disser por esta palavra, tocarei aqui como uma canção entoada com uma flauta, um cântico novo de alegria para alegar a sua alma, a tua resposta está boa? Ou você vai dizer, Senhor, mas eu preciso desta confirmação, eu preciso daquela confirmação. Foram perguntar, és tu que haveria de vir? Diga para ele que te mandou perguntar. Os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e ao pobre é anunciado o evangelho. E ai daquele que escandalizar em mim. Responde isso para ele, ele já vai entender, porque o que está nele está em mim. Glória ao Senhor. Como ele sabia isto? Quando Maria visitou Isabel, ainda os dois no ventre, cada um da sua mãe, enquanto carne, falando, sem falar, sem se conversar, as criancinhas saltaram no ventre. Era aquele perguntando para esse, já crescidos, já homens, mandou uma pergunta. Diz para ele o que eu respondi, que ele já vai entender. E o que você veio buscar nesta tarde, o Senhor te diz aqui: o Senhor é Deus. Ele faz obra, Ele faz milagre, Ele faz maravilha, e a sua presença preenche toda a terra. O que Deus quer tratar aqui é de vida eterna. Fez milagre, curou, ressuscitou, fez prodígios e maravilhas, mas o principal foi este recado: ao pobre é anunciado o evangelho. Glória ao nome do Senhor. Sem apologia a riqueza alguma, irmão. Esse pobre não é o pobre material, mas o pobre de espírito. Pode ter muito e não ter nada, pode não ter nada e ter muito do que é do céu. E aqui, quem é rico, quem é pobre, o Senhor nos nivela diante da palavra todos iguais, propondo Deus por esta palavra nos enriquecer com um cântico novo, com uma lamentação nova, com uma virtude diferente na tua alma. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado quem não se escandalizar no Senhor Jesus, no poder da sua crucificação e ressurreição. Por que esta palavra? Porque estamos entrando num tempo que falar de Cristo crucificado e ressuscitado já caiu de moda. Para o mundo isso é estranho. Tem coisas para eles se preocuparem, tem muito assunto para o povo se preocupar. E Cristo é uma coisa irrelevante. Nós sabemos que tem, sabemos que existe, mas deixa Ele lá e nós vamos atrás daquilo que está se descobrindo. Tem tantas coisas novas para surgir, mas bem-aventurado quem está aqui e que pode o mundo virar como quiser, do sentido que quiser, mas a tua fé é inabalável. Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas se eu entrar numa casa humilde, se eu entrar num palácio, se eu entrar numa repartição pública, se eu entrar numa indústria, se eu entrar numa loja, onde eu for, eu falarei de Cristo, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Se eu passar no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele vai me guardar. Se eu for desafiado pelo inimigo e por todos os seus anjos caídos, tampouco temerei, porque uma mesa Ele preparará para mim na presença dos meus inimigos, e quando eu estiver abatido, Ele me ungirá com o seu óleo e meu cálice vai transbordar. Dá para você entrar na comunhão desta palavra agora e não se escandalizar com o que Deus está falando. Glória ao nome do Senhor Jesus. O aumento da ciência está esfriando os corações, já não se crê mais em busca de dons de Deus, aonde alguém fala novas línguas. A ciência quer provar o contrário, tratando-se de um entusiasmo carnal. Mas você crê que se Ele fizer com você agora, mesmo aí online, como o Assuero fez com Esther, apontando o seu cetro de ouro, se Ele fizer isso lá da glória, para esta terra agora, aleluia!
Glória ao Senhor. Haverá linguagens, haverá virtudes novas, haverá dons novos no coração da igreja. Santo é o Senhor, irmandade que está ouvindo esta palavra. É tempo de Deus renovar as nossas forças. O Senhor disse agora há pouco num conselho: ensina a criança a buscar o Senhor. Mas cadê o pai e a mãe que ora com a criança? Onde está o pai e a mãe que cantam um hino durante o dia? Glória ao Senhor. Resgatemos a nossa vida cristã nos lares. A família é o alvo do inimigo, e o Senhor levanta esse escudo hoje. Quem não se escandalizar em Cristo estará protegido pela palavra. Glória ao nome do Senhor. Consegue você dar um glória ao teu Senhor? Consegue você agora elevar aos céus o teu pensamento e reconhecer em você, diante desta palavra, o que você veio fazer neste culto? Não só aqui presencial, mas online. Por que ligaste o culto no seu celular, ou de alguma forma está ouvindo este culto? Para quê? Diz o Senhor, para quê? O meu assunto é vida eterna, é salvação. O que você busca aqui? Glória ao nome do Senhor. Se a tua busca é pela vida eterna, o Senhor te diz por esta palavra: encontraste a Cristo, que tem para te dar a vida eterna. Santo é o nome do Senhor. E por esta palavra o Senhor diz: olha, não há cristianismo moderno. Guarda esta frase: não há cristianismo moderno. O homem muda, a mulher muda, a graça é a mesma, Cristo é o mesmo. Os costumes mudam, a graça é a mesma, Cristo é o mesmo. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. Guardemos esta palavra. Moços que estão ouvindo esta palavra, você vai entrar numa faculdade, o teu porte, o teu jeito, o teu costume, a tua fala é diferente. É diferente, você não fala uma gíria, você não participa de uma rodinha de fumo, de bebida, de droga, de jogos. Então você é antiquado, você é excluído, você é o diferente. E o Senhor te diz: aqui no mundo pode até ser, mas na minha glória você é conhecido. O teu nome está escrito no livro da vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor, por esta palavra, responde para este povo imenso que está ouvindo, aleluia, este recado do céu. Os filhos de Deus, como está escrito aqui, olha, irmãos, veio o Filho do Homem, porque tem aqueles que chegam no meio, escandaliza com tudo, não é, irmão? Se alguém chora, já vai dizer que para que chorar tanto? Porque não sofre como aquela pessoa que está chorando. Quando um pai e uma mãe entra desesperado, pedindo oração, e dentro da igreja ele clama com uma angústia de morte, você olha e fala: para que tudo isso? É porque você não tem um filho drogado, uma filha no mundo, um filho preso. Mas está preso porque merece. Ninguém merece. Toda criatura é boa. O inimigo lança a semente do mal, e aqueles que são vitimados por ela merecem misericórdia e piedade e perdão e ajuda. Esse Cristo não mudou. Glória ao Senhor. Estive preso e foste me visitar, estive nu e deste-me o que de vestir, me vestiste-me. Tive sede e deste de beber, tive fome e deste o que de comer. Aleluia. Saia do teu altar e desça até o pobre de espírito e compartilhe esta riqueza da palavra e abrace a todos. Glória ao Senhor. Tiremos dos nossos olhos o juízo humano. É um juízo aqui, é outro lá. Este errou, aquela errou, este pecou, aquela pecou. Quem somos nós para dizer quem pecou ou não? Quem somos nós? Isso é palavra de juiz, e o único juiz dos vivos e dos mortos é Jesus Cristo.
Ah, mas eu sei, você não sabe nada, eu não sei nada. Cuidemos da nossa alma e ajudemos os outros a se salvar, porque aqui nesta palavra o Senhor disse: veio um que veio sem comer e em jejum, disseram que ele estava possuído de demônio, não comendo e nem bebendo. João chegou, disseram: tem demônio. Aí veio outro comendo e bebendo com os publicanos, disseram: é comelão e beberrão. O que o povo quer? Não sabe, não sabe. Mas o Senhor terminou dizendo: mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, o que pensam de Cristo, o Senhor disse: pouco importa, mas os filhos da sabedoria, que é Ele, são justificados e justificam a Ele. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Justifica Deus na sua vida agora por esta palavra. Receba a virtude de Deus na tua alma. E se tem algum espírito te perturbando, como disse Paulo para aquela mulher possuída, diz o Senhor para esse espírito agora: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saia. Glória ao nome do Senhor. Justifique Cristo na tua vida agora, irmão, irmã. Irmãos, nós estamos no final da palavra, mas antes que ela termine, Deus vai justificar a tua alma agora por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Virtude nova no teu coração, virtude nova na tua alma. Os irmãos estão percebendo Deus envolvendo este lugar aqui, irmão? Vocês estão percebendo Deus envolvendo esse lugar? O coração do irmão pelo menos está sentindo. Ouça o som da flauta, ouça o som da lamentação. Esta presença agora numa só comunhão entra por este canal e alcance as famílias, alcance as crianças, alcance os jovens, alcance o enfermo no leito de dor, o idoso sozinho num lar. Glória ao nome do Senhor. Justificado seja a sabedoria pelos seus filhos. Glória a Jesus Cristo. Ainda que você esteja num outro país, numa outra nação, num lugar tão distante desse lugar que estamos agora congregados, justifique Cristo como a sabedoria na tua vida. E como é que eu vou justificar, Senhor? Olha bem a palavra: fraqueza e fortaleza nós não sabemos medir. Sansão estava na maior fraqueza da vida dele, sem os dois olhos, e naquele momento ele clamou os céus e derrubou o templo de Dagom e todos os filisteus que estavam com ele. Um homem se sentindo forte perdeu a luz e Deus lançou ele no meio do pasto para comer capim, porque força e fraqueza você não sabe como funcionam, mas um homem teve a coragem de assumir e dizer: quando estou forte sou fraco, mas quando estou fraco então sou forte, porque na minha fraqueza eu percebo que não tenho nada e busco o forte que é Cristo. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Aleluia. Está fraco? Está fraca? Então o forte chegou aqui. Glória ao Senhor. E o forte que é Cristo nos manda esta palavra: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar de mim. A obra vai e vai continuar, combatida, mas não vencida. Combatida, mas não vencida. Os que ficarem e viverem verão a glória de Deus pelo poder da palavra, porque um tempo vai, outro vem. Passamos por um momento de calmaria, passamos por um momento de tempestade, mas o Senhor anuncia pela palavra. Naquele dia ele disse: contamos lamentações e ninguém chorou. Tocávamos flauta e vocês não dançavam, não tinha nada que vos tocassem, mas os filhos da sabedoria justificam ela é justificada pelos seus filhos. Ah, irmão, está vindo um tempo em que o crente terá que ser crente para permanecer, não terá mais o meio termo. Aleluia. Ah, eu sou crente, que jeito? De qualquer jeito eu vou levando. Não, você tem que ser crente. Acredita em Jesus Cristo, ou acredita ou não, não tem como acreditar mais ou menos. Se é mais ou menos, você não crê, mas se você crê, a palavra te anuncia: mesmo fraco, mesmo fraca, o Senhor te reconhece como filho, como filha. Glória ao nome do Senhor. E por esta palavra te manda este recado: os cegos viram, os coxos andaram, os surdos ouviram e os mortos ressuscitaram. Ao pobre foi anunciado o Evangelho, e aquele que crer verá estes sinais.
maiores do que estes, aqueles que não vêm do Cristo pessoalmente, crendo no seu nome, alcançarão os sinais de Deus. Olha o que Deus faz aqui, agora por esta palavra. Estamos aqui num pontinho deste planeta, aqui no meio da cidade de São Paulo, e quantos irmãos estão espalhados por este culto online? Você entende isso, o mistério da presença de Deus? Aqui o Senhor vem com a palavra, reparte por este lugar, e vai alcançando como a água que vai alcançando os lugares mais remotos, aonde estiver um crendo. Aleluia, a sabedoria será justificada pela palavra. O Senhor chegou aí, glória ao nome do Senhor. Como termina a palavra? Como termina a palavra? Como ela começou. Assuero, no seu trono de glória terrena, lá vem Esther adornada, humildemente entrando num lugar onde não era esperada, mas a sua beleza, a sua pureza, a sua sinceridade fez com que ele pegasse o seu cetro de ouro e apontasse para ela: peço o que você quer, rainha Esther, até metade do meu reino te darei. Um rei falar isso somente quando o seu coração está de verdade amando aquela rainha que dele se aproximava. E o final da palavra termina desta forma: o rei da glória, com o seu cetro de ouro, através da palavra, agora aponta para todos os filhos da sabedoria, aqui e aí online, e olha para nós e diz: ó rainha, o meu filho não vê a hora de te encontrar. Eu te amo tanto que mandei ele te buscar. Vai chegar o dia que nós vamos nos conhecer face a face, mas antes que esse dia chega, você precisa de um sinal que a glória que te espera é maior do que o sofrimento que você está passando neste mundo habitável. Então, por misericórdia, o cetro de Deus é apontado nesta palavra e diz para esta mulher, na figura da igreja: rainha, antes que tu peça, eu sei o que você quer e precisa, mas antes de você receber o teu desejo, cumpra o desejo de Deus no teu coração. O desejo de Deus é que você sinta a participante da família de Jesus Cristo. Venha nesta comunhão, nesta última oração, se entregue de corpo e alma, e o Rei da Glória te abraçará com a virtude da palavra. Santo, santo e santo é o nome do Senhor. Levarás daqui a resposta do teu rei, como disse Jó no maior momento de angústia: eu sei que o meu Redentor vive. Se você precisa uma prova da vida de Cristo, se prepare, ela está vindo com esta palavra: o Senhor está chegando aí, o Senhor chegou aqui. E seja, pois, a família de Cristo visitada com óleo de alegria agora. Tem momentos de tristeza, sim, mas agora, nesses últimos segundos, o Senhor diz: escolhi para vos alegrar, não com ouro, não com prata, mas com a glória de Deus no vosso coração. Mesmo que você olhe e diz: mas eu estou provada, o Senhor desafia a fraqueza, o Senhor desafia a prova, o Senhor desafia o diagnóstico de morte que te foi dado, e te diz: mesmo diante da tua prova, você vai sorrir, vai sentir alegria, vai cantar, vai regozijar na presença de Deus, porque Deus, diante dele, até as tristezas salta de prazer. E o Senhor desafia a tua angústia com óleo de alegria, que por esta palavra é derramado agora sobre a sua igreja. Seja feliz em nome de Jesus Cristo, o teu pastor, o pastor de Israel. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Vamos juntos agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Calamana suia, lamanto que asto no suia ali. Glória a Jesus. Altíssimo Deus, Pai nosso santo que habita nos céus,
Em nome e honra de Cristo Jesus, o teu amado Filho, mais uma vez nos colocamos de joelho na tua santa presença, em sinal de humilhação e reverência, também de agradecimento, Senhor, por esse santo culto a qual tu tenha preparado, Senhor, pelos hinos entoados, aleluia, pelos músicos, Senhor, pela irmandade aqui reunida, bondoso Pai, aleluia, nesse local e virtualmente também, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua presença junto de nós aqui, Senhor, aleluia, o teu nome nos conselhos também, a qual deu na boca do teu Filho, Senhor, e muito mais te damos graça pela tua santa e gloriosa palavra, aleluia, Senhor Deus, nos relembrando, Senhor, aleluia, o teu nome do compromisso, agora o teu nome que temos contigo, Senhor Deus amado, do mistério da salvação, e porque nós estamos aqui, Senhor, que essa palavra alcance, Senhor, cada coração abatido, triste, angustiado, aleluia, como cetro aquele dia, Senhor, aleluia, apontado para a Rainha Esté, Senhor, ajuda cada um, Senhor, fortalece e anima, Senhor, e que todos possam sair daqui, Senhor, aleluia, dizendo: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha força, aleluia, e nada recearei, Senhor, nos ajuda em tudo,